Olá, inscritos do Espaço de Miguel, tudo bem com vocês? Trazendo agora mais um dos nossos vídeos para os clubes da Série A, o 17º time, que é o Santos. Nós já falamos de vários times já, que são Remo, Bragantino, Palmeiras, Mirassol, Inter, Grêmio, Fluminense, Flamengo, Cruzeiro, Coritiba, Corinthians, Chapecoense, Botafogo, Bahia, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Então vamos agora falar do Santos, que tem o Campeonato Paulista, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Então vamos lá. Começando aqui pela radiestesia. O Santos será campeão paulista em 2026? Não. O Santos será campeão brasileiro esse ano, 2026? Não. O Santos será campeão da Copa do Brasil? Não. O Santos será campeão da Sul-Americana 2026? Não. Entre os campeonatos Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana, o Santos em 2026 irá melhor em qual deles? Paulista. Então, dos 4 campeonatos, a energia está melhor para o Santos no Campeonato Paulista. Agora vamos ver com as cartas os 4 campeonatos que o Santos vai jogar em 2026. Santos, Campeonato Paulista. Copa do Brasil e Sul-Americano.
O julgamento, 9 de terra, 3 de terra. Rainha de ar, a estrela, 3 de água, 2 de água, desculpa, 2 de água. A lua, rainha de água, rei de ar. Justiça, 6 de água, 5 de água. De modo geral, é uma previsão boa, principalmente no brasileiro e no paulistão também. Tá melhor, um pouco pior na Copa do Brasil e um pouco ainda pior na Sul-Americana. Então, para o Santos no Campeonato Paulista, a gente tem um julgamento, 9 de ouros e 3 de ouros. Aqui fala de a necessidade do Santos resgatar seu futebol, despertar para os bons momentos, renascer para uns bons momentos que o Santos já teve no seu passado. E esse Campeonato Paulista é mais uma oportunidade, um novo começo para que ele possa desenvolver isso. O 9 de ouros fala de recompensa, fala de sucesso, de estabilidade, prosperidade, abundância. Então é aquela recompensa que a gente obtém, que a gente consegue pelo trabalho árduo, pelo trabalho feito com constância, com autocontrole, pelo trabalho duro. Então é uma carta de prosperidade. E nós temos o 3 de ouros aqui que fala da colaboração. A colaboração junto com o trabalho em equipe faz com que o time conquiste grandes coisas, entende? Então, assim, eu vejo que se houver planejamento e ação e souberem fazer as coisas da maneira correta, trabalhando em equipe, trabalhando o espírito de todos engajados e ir bem no campeonato, o Santos vai bem no campeonato e tem toda a chance de ir bem no Paulista. Eu vejo que o Santos vai bem no Paulista. Eu acredito que deve ser campeão, eu não sei ainda. Mas eu acredito que entre os 3 primeiros o Santos fica no Campeonato Paulista. Para o Campeonato Brasileiro a gente tem 2 de copas, a estrela e a rainha de ar. Me parece que o Campeonato Brasileiro do Santos esse ano vai ser menos complicado do que foi o ano passado. O ano passado não foi fácil. Esse ano tende a ser melhor. Aqui nós temos uma carta aqui de sucesso, de otimismo, que é a estrela. Mas não só isso. Nós temos o 2 de copas aqui que traz a questão da união do grupo, a harmonia e o equilíbrio do grupo. E isso vai ser muito importante para que o Santos vá bem no Campeonato Brasileiro. Talvez as individualidades tenham que ficar em segundo plano. Se as individualidades se sobressaírem, provavelmente o Santos vai ter dificuldade. Mas não é o que eu vejo aqui. Eu vejo o time unido, o time com afinidade entre os jogadores, entre o treinador, e isso vai fazer com que o Santos vá bem no campeonato. A estrela é uma carta de muita positividade, de muito otimismo, de esperança, de inspiração.
de equilíbrio também, então a gente vê o equilíbrio aqui novamente. Então ela traz bons presságios para o Santos no Campeonato Brasileiro. A Rainha de Espadas aqui fala de um Santos que precisa ser esperto, estratégico, porque o ar, a espadas, o naipe de espadas traz toda essa questão daquele ente, daquela pessoa que pensa, que calcula, um calculista, um estratégico, um esperto, um astuto. Então, para que o Santos vá bem, é preciso que o Santos haja com esperteza, com a mente afiada, com a mente clara, com um planejamento bem feito. E eu acredito que pelas cartas, isso aqui é tudo pelas cartas que estão aqui, tá, gente? O Santos vai também bem nos dois campeonatos. Agora que começa, talvez, vai ficar um pouco pior pro Santos. Na Copa do Brasil até começa com o Rei de Espadas. Então, eu acredito que vai ser uma tônica do Santos a questão da razão, do pensamento analítico, da estratégia. Razão, inteligência, estratégia fazem com que o Santos vá bem nos campeonatos. E não será somente um estrategista, uma pessoa de mente afiada, um calculista, alguém que pensa antes de agir. Vai ser alguém que pensa, mas que também tem emoção. Então vai conseguir equilibrar essas duas coisas. Porque a Rainha de Copas traz também toda a questão da lealdade, da criatividade, dessa parte mais emocional. Então será um Santos pensador, estratégico, mas também sensível, entendedor dos sentimentos e das emoções que permeiam os campeonatos. E por último, aqui que vem talvez o ponto de atenção, pode parecer que o Santos vai estar indo bem, pode aparecer que o Santos até começa muito bem as cartas aqui, mas tem que tomar muito cuidado com a ilusão, com dúvidas, com a falta de clareza. Então, assim, talvez o Santos tenha que definir bem o que quer, definir bem até onde pode ir. O que precisa ficar bem claro é a questão dos limites para o Santos. Por quê? Se ele não tiver esses limites bem definidos, pode ser que ele caia numa armadilha, e essa armadilha pode levar o Santos a não ir bem nos campeonatos. Porque pode achar que está bem, pode achar que tem um time bom, um time que dá conta de tudo, mas às vezes essa ilusão de dar conta de tudo pode levar o Santos a não ir bem em algum campeonato. E por último aqui, na Sul-Americana, fala da questão aqui do equilíbrio de novo com a justiça, do senso de responsabilidade, e também traz um 6 de copas aqui, um 6 de copas que fala de um Santos que vê a competição internacional, né, a Sul-Americana, como um momento que traz um certo ar de nostalgia para o Santos, porque o Santos já teve bons momentos em competições internacionais, e isso traz como se fosse uma memória, como se trouxesse assim, uma nostalgia de poder ir bem novamente numa competição internacional. Por outro lado, a gente vê aqui também um 5 de copas, e que talvez os últimos resultados tragam, né, um pouco de aspectos negativos, de emoções, as perdas recentes, né, de alguns campeonatos podem trazer uma emoção ruim que pode acabar influenciando no Santos nesse campeonato. Então deve-se tomar muito cuidado com a instabilidade emocional provocada por pensamentos do passado. É o que eu vejo aqui muito forte, que é o 6 de água com o 5 de água, que é uma instabilidade emocional provocada por memórias, por pensamentos do passado, coisas
que vieram, que aconteceram antes e que podem influenciar agora no campeonato de 2026, tá? Eu vejo, de modo geral, que o Santos tem melhores chances, né? No Campeonato Paulista, no Brasileiro parece que vai fazer um bom campeonato também. Talvez vai ter uma ilusão de fazer uma boa Copa do Brasil, mas talvez chegue à conclusão que não dá conta de abraçar tudo. E na Sul-Americana pode ter alguma instabilidade emocional provocada por pensamentos do passado, coisas do passado que podem influenciar no momento atual. Tá ok? É isso que eu vejo para o Santos. Até mais.